Agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo ao povo, mas isso revelou o verdadeiro caráter deles, inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobre. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava ali, afirma Paulo, e vi, eles contribuíram com tudo o que podiam, além das possibilidades deles, eu diria. Ajudar os cristãos pobres era um privilégio do qual não queriam abrir mão. Amém, irmãos? Podeis assentar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar na tua casa. Me coloco, Senhor, nas tuas mãos como instrumento teu. Usa-me de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa fazer morada nos corações dos teus filhos que aqui vieram, Jesus. E essa palavra possa abençoá-los também. Amém. Queridos, hoje pela manhã, quando o pastor me mandou um WhatsApp, falou, você pode pregar à noite? E eu disse, posso. E eu pensei sobre o que vou pregar. E imediatamente, quando pensava, buscava algum tema, a palavra generosidade me veio à mente. E eu logo entendi que o Espírito Santo tinha colocado esse tema para que eu trouxesse para a reflexão dos irmãos essa noite. O quanto é importante nós falarmos sobre generosidade. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, a esse sermão, eu daria o seguinte título: A vida em tempos de vacas magras. Como é que é a vida em tempos de vacas magras? O que acontece normalmente é que nós não somos tão generosos em períodos de vacas magras. Em períodos de vacas magras, nós ficamos, inclusive, mais mal-humorados. A generosidade, o ímpeto de ajudar, geralmente é contido pelo nosso mau humor, até porque a gente fica pensando nas grandes dificuldades, nós pensamos nas dívidas, nós pensamos na economia, nós pensamos na política, e isso acaba afetando de algum modo a nossa generosidade. E aí eu comecei a buscar algumas passagens na Bíblia que falassem sobre generosidade, e também gosto, sempre que vou pregar, de buscar alguns autores evangélicos que tratam do tema que eu eventualmente falaria durante o sermão. E aí eu encontrei um livro e comecei a folhear esse livro. Ele falava alguma coisa, mas não sobre generosidade. Ele falava sobre as orientações para tempos difíceis. Um autor evangélico. E ele dizia assim, ele dava 4 orientações para tempos difíceis. Ele dizia assim, em tempos difíceis nós temos que buscar uma nova perspectiva. A gente tem que dar espaço para que coisas novas comecem a ocupar a nossa mente e nós não fiquemos presos àquela autocomiseração ou preso ao momento em que a gente vive. Ele dava uma segunda orientação, é que reorganize as suas prioridades. Em tempos difíceis, em tempos de crise, muitas vezes as nossas prioridades precisam ser rearranjadas. E aí nós temos que adiar alguns pequenos prazeres. A terceira orientação que ele dizia é: trabalhe com excelência. Em tempos difíceis, para você manter os seus clientes, para você manter o seu emprego, para você manter o que tem, é importante você fazer com excelência. Seguir o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tudo que fizerdes, não faça como se estivesse fazendo para o homem, mas faça como se estivesse fazendo para Deus. E para Deus você sempre vai fazer com excelência. E a quarta orientação foi a que me chamou a atenção. Em tempos de crise, ele dá a seguinte orientação: seja generoso. Em tempos de crise, pratique a generosidade. E eu tirei exatamente uma frase que diz assim: em tempos de vacas magras, a primeira coisa que cortamos de nosso tempo é talento. Os nossos talentos, a gente acaba não deixando isso disponível, e a nossa generosidade. E ele afirmava que a generosidade é um princípio bíblico. E
em tempos de crise, a gente não pode deixar de ser pautado por esse princípio bíblico, a generosidade. E aí, cita 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 7, e eu até gostaria que você acompanhasse aí, e diz assim, no verso 7 do capítulo 9, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que cada um, verso 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aí, como eu gosto, vocês sabem, de consultar várias versões, eu fui na versão contemporânea, e a versão contemporânea diz assim: Deus ama o doador que se alegra com a doação. Um ato de generosidade nos deixa alegre. Por isso que é importante sermos generosos, porque quando você é generoso, o seu coração se alegra, o seu mau humor desaparece, a sua angústia desaparece, a sua depressão desaparece. O mau humor, a angústia, a depressão são frutos de tempos difíceis. Se você quer combater tempos difíceis, ou quer combater essas mazelas dos tempos difíceis, seja generoso, abençoe alguém. E abençoar alguém não significa necessariamente colocar a mão na sua carteira. A generosidade muitas vezes implica no ato de gentileza. A generosidade muitas vezes implica em dizer simplesmente Deus te abençoe. Tem pessoas que nem agradecem muitas vezes por um favor que recebe. Costume agradecer. Diga Deus te abençoe, porque quando você disser Deus te abençoe, Deus também vai te abençoar. A palavra generosidade, e os irmãos sabem que eu gosto de buscar etimologia de tudo, né? Como professor, como educador, a gente gosta de pesquisar. E eu fui buscar a etimologia da palavra generosidade. O que significa efetivamente generosidade? Da onde saiu essa palavra generosidade? Descobri que generosidade tem a mesma raiz de gene, a mesma raiz de genético, de geração e de gênesis. E todos esses prefixos estão referentes ou são referentes ao nascimento da vida. Ser generoso implica em fazer alguém ser vivificado. Ser generoso significa você dar vida a alguém e também viver. Generosidade, irmãos, produz vida. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Que sem vidas generosas, a vida, a comunidade, as pessoas, o ambiente se torna árido, vazio e egoísta. E eu acho que você já teve a oportunidade de passar por ambientes assim. Ambientes onde tem pessoas egoístas, pessoas que são muito preocupadas com o seu próprio bem-estar, e não tem a mínima de preocupação com quem está no seu entorno. E na busca por entender melhor o que era a generosidade, para poder compartilhar com os irmãos aqui, eu descobri uma pesquisa feita por uma universidade da Califórnia, que envolveu 1.600 adultos. E o mais interessante, o resultado dessa pesquisa foi publicado num importante jornal de grande credibilidade na comunidade científica, um jornal de nome Social Psychology and Personality Science. Era um jornal que publica algumas pesquisas de comportamento humano e de... Queridos, veio um recado para cá, diz assim... o carro no portão da garagem, um Fox branco, placa FEP 0242, e o Fox cinza FFU 0248. Se você é proprietário desses carros, por favor, vá tirar lá, porque tem um proprietário ou querendo sair ou querendo entrar, né? Bom, estava falando aqui da publicação, então. E essa publicação me surpreendeu, porque ela geralmente sempre publica temas extremamente sérios, com bastante consistência. E a publicação dizia o seguinte, que essa amostragem de 1.600 pessoas mostrou que os
crentes, e aí crentes ele está colocando pessoas de uma maneira geral que são cristãos ou qualquer outro tipo de denominação, evangélicos de uma maneira geral, não são tão bons samaritanos. E que na amostragem pessoas que eram céticas ou pessoas que eram ateus demonstraram mais generosidade e mais preocupação com o ser humano. E eu fiquei preocupado com isso. Será que é mesmo? Será que nós, os cristãos, somos menos preocupados com o ser humano? A conclusão é que a pesquisa tem um pouco de razão. E aí eu continuei buscando temas sobre generosidade e encontrei até uma reflexão bastante engraçada, que trazia lá 4 pessoas de denominações diferentes, de religiões diferentes. Um era um espiritualista ou um espírita kardecista, um católico, um evangélico e um ateu. E nessa reflexão, passava um pedinte na frente da casa do espírita, e o espírita tinha um pão só. E esse espírita pensou o seguinte: olha, nós somos salvos pelas obras, então eu vou dar o pão inteiro para ele e vou ficar sem. O católico também teve a oportunidade de atender alguém que pedia um pão e ele tinha um pão só. O católico disse: olha, nós somos salvos pelas obras, mas também pela fé, então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar metade do pão. Eu fico com metade, ele fica com metade. E o evangélico disse: nós somos salvos pela graça, então não há necessidade de obra. Ele falou para o sujeito que pediu o pão: vai em paz que eu vou orar por você. Eu acho que reflete um pouquinho essa pesquisa, esse sentimento. Nós somos muito generosos e fartos em dizer que vamos orar pela pessoa. Eu vou orar por você. E algumas vezes isso não passa, muitas vezes, de um blefe. Além de não orarmos, ainda não nos sensibilizamos com a dor do outro. Eu queria trazer essa reflexão porque hoje eu queria convidá-los a ser generosos. Convidar a sermos pessoas generosas, porque pessoas generosas são abençoadas. Quando nós somos generosos, irmãos, e aí pense e reflita muito sobre o que eu vou falar agora. Quando nós somos generosos, nós refletimos traços do caráter de Deus, como bondade, misericórdia, amor e fidelidade. É isso que acontece quando nós somos generosos. Então, ser generoso é simplesmente testemunhar do amor de Deus, testemunhar o ato generoso que Deus fez, colocando o seu Filho para levar todas as nossas dores e as nossas enfermidades, mesmo nós não merecendo, mas foi um ato generoso ele dar o seu Filho. E agora nós também temos que reproduzir esse sentimento de generosidade, essa atitude de generosidade. Eu li uma frase enquanto pesquisava e achei bastante interessante, uma frase de um escritor cristão também, um sujeito chamado Edwin Liddell. Ele diz assim: a generosidade sopra vida nova e nos conecta com os propósitos criativos de Deus para conosco. A generosidade sopra vida, como é a origem da palavra generosidade. E aí seria interessante a gente lembrar algumas orientações que a palavra de Deus nos traz. Como, por exemplo, registrado lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35, diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então é importante, quando a gente tem essa oportunidade de
darmos alguma coisa. A palavra lida inicialmente conta um episódio da igreja da Macedônia. A igreja passava momentos difíceis. Era, segundo Paulo, uma igreja onde tinha um povo bastante pobre, pessoas que tinham necessidades, pessoas que tinham escassez, mas eles fizeram questão, eles insistiram. Paulo diz que eles insistiram em ser generosos. Olha, não importa a situação que você está, o que Deus quer que você seja é generoso. E ser generoso, como eu disse, não precisa doar o seu dinheiro, não. Você pode ser generoso com atitude, você pode ser generoso não economizando elogios. Existem pessoas que precisam ouvir mais os seus elogios. Lá em Provérbios, capítulo 11, verso 24 a 25, traz também uma reflexão e uma orientação para todos nós. Diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Verso 25 diz assim: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Na versão contemporânea diz assim: quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. E sabe quais são os inimigos da generosidade? Eu queria falar de 4 inimigos da generosidade. O primeiro inimigo da generosidade é a ingratidão. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado, Deus tem dado muitas oportunidades para você, e algumas vezes você não agradece, não é sensível aos apelos daqueles que precisam, e você tem condições de ajudar. Outro inimigo da generosidade é a incompreensão. Não temos noção do que significa generosidade, não compreendemos o que é ser generoso. Ser generoso é dar legalidade para que Deus o abençoe. Um outro inimigo da generosidade é a preocupação exacerbada com problemas. A pessoa fica tão preocupada com todos os problemas que acaba não tendo oportunidade de ser generoso. E um outro inimigo, o último inimigo da generosidade é a mentalidade do vai faltar. Esse é o mais complexo, esse é o que pega a grande maioria das pessoas. Ah, não vou ajudar porque pode faltar. Ser generoso, queridos, de acordo com a palavra, é uma das práticas, das atitudes que reflete o amor que é ensinado na palavra de Deus. Generosidade é o amor posto em prática. Generosidade é uma virtude que está ligada à compaixão e faz parte da essência do cristão, da essência do cristianismo. Cristãos que são espiritualmente saudáveis são naturalmente generosos. E esse assunto, se você quiser se aprofundar, fica aí a referência. Não vai dar para ler tudo agora, mas fica a referência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 8, verso 1, até o capítulo 9, verso 5. Quando você tiver tempo, leia. Eu tenho certeza que você será abençoado simplesmente lendo isso. Porque uma vez se você ler, certamente Deus vai tocar no seu coração e você vai mudar um pouco a sua postura. Amém, queridos? A importância de ser generoso. Hebreus 13 e 16 diz assim: não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são estes os sacrifícios que agradam a Deus. E generosidade, queridos, tem a generosidade do sim e a generosidade do não. A maioria das pessoas acham que a generosidade está relacionada a dizer sim a tudo. Não, algumas vezes generosidade é dizer não. Eu queria falar algumas coisas sobre generosidade do não. Por exemplo, é um ato generoso
quando você diz não, quando você diz um basta para você mesmo, vou parar de julgar o outro, deixando essa tarefa para o perfeito juiz. Nós não somos generosos quando nós rotulamos as pessoas. Nós não somos generosos quando nós julgamos as pessoas. Nós não somos generosos quando nós falamos das pessoas. E ser generoso é dizer basta para isso. É dizer não para isto. A generosidade também é frear a natureza humana de não esperar receber, por exemplo, agradecimentos ou retribuições quando você é generoso, quando você dá, quando você reconhece. Generosidade é dizer não algumas vezes para aquela situação, vou doar só se sobrar. Isso não é generosidade. Generosidade é dizer não muitas vezes, vou ajudar só os meus mais próximos. Ser generoso muitas vezes é ajudar aquele que você não conhece. É muito agradável e mais fácil, inclusive, a gente é mais predisposto a ajudar quem a gente conhece. Os nossos parentes mais próximos ou aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Agora tem a generosidade do sim. E é essa que eu gostaria de falar para vocês, que é tão importante quanto a generosidade do não. E não requer nem esforço, nem habilidade para você fazer isso. É só uma atitude. E eu vou falar algumas coisas aqui e eu tenho certeza que se isso impactar você entender que isso é bom para você, faça. Faça durante essa semana e você vai ver as bênçãos do Senhor acontecendo na sua vida. A generosidade do sim. Generosidade é olhar o outro como o outro gostaria de ser olhado. Generosidade é fazer para o outro, não aquilo que você gostaria que fizesse para você, mas fazer para o outro o que o outro precisa que seja feito para ele. Generosidade é tomar a iniciativa de fazer o bem, de começar uma conversa, de oferecer um abraço amigo ou um ombro amigo. Generosidade é dividir o que tem, mesmo que isso venha lhe faltar. Generosidade é retribuir, mas também oferecer sem esperar retribuição. Generosidade preste atenção nisso, queridos, generosidade é inspecionar o que vai doar para ver se vai fazer mesmo bem para aquela pessoa aquilo que você está doando. Generosidade é mandar levar e não pedir para buscar. Generosidade é procurar palavras que levantam o desanimado, que alegram o triste, que fortalece o enfraquecido. Generosidade é telefonar para alguém para dizer bom dia, oferecer os seus préstimos. Generosidade é ceder a vez, mesmo que você tenha chegado primeiro. Generosidade, quando você é estudante, é estudar com um colega uma matéria que você já sabe. Generosidade é telefonar para casa para saber se está faltando alguma coisa. Generosidade é pôr à mesa quando o outro não está esperando. Generosidade é arrumar a cama de manhã para o outro, para que o outro não se atrase. Generosidade é preparar o café de surpresa. E tem mais uma aqui, generosidade é levar o cachorro para passear, mesmo que não seja sua obrigação. Generosidade é pôr no caminho, ou durante uma compra, você colocar no carrinho algo que o teu cônjuge gosta. Isso é também generosidade. E caminhando para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem sido generoso? Amém se a resposta silenciosa foi um sim. E certamente, Deus vai abençoar você. Porque você é uma pessoa que está criando legalidade para ser abençoada. E se ainda não foi generoso, essa semana você vai ter a oportunidade de ser generoso.
Eu gosto de uma história bastante interessante. Trata-se de um episódio acontecido no ano de 1935 em Nova York. Tinha lá um prefeito, um sujeito chamado Henry LaGuardia. Ele já tinha sido prefeito por 3 vezes, aquele era o seu 3º mandato. Como ele tinha tido um passado como magistrado, uma certa tarde ele foi até o tribunal, pediu para que deu uma folga para o juiz, falou: deixa que eu julgo as causas que estão aí pendentes. E apareceu a causa de uma senhora que tinha sido acusada de furtar alguns pães. E no julgamento, ele perguntou para aquela senhora por que ela tinha furtado os pães. E ela disse: olha, eu tenho que alimentar 4 netos, e eu não tive outra alternativa a não ser furtar os pães. E ele disse: pois é, eu vou ter que condená-la, porque existe uma lei. E essa lei diz que você ou paga $10 de fiança, e na época, em 1935, $10 era muito dinheiro. Ele disse: ou você paga $10 de fiança, ou será 10 meses de prisão. E no momento que ele lavrava a sentença, ele entregou para ela a sentença, e preso à sentença, $10. E ele disse: olha, e tem mais, na sua sentença eu vou cobrar de cada um presente aqui nesse tribunal, e tinha algumas pessoas lá no júri e assistindo o julgamento. Eu vou cobrar uma taxa de $5 de cada um dos participantes aqui por permitir que nessa cidade tenha uma senhora, uma avó, que é obrigada a roubar para alimentar os seus netos. E a senhora saiu de lá pagando a sua fiança e ainda com um soldo que deu para alimentar os netos dela por mais 3 ou 4 meses. Aquilo foi um ato de generosidade. O mesmo ato de generosidade que Jesus teve para conosco. Perdoou os nossos pecados e ainda deu a chance de nós termos uma vida boa. O que Ele espera é que você seja também generoso. Uma outra história contada nos meus livros, eu não sei qual livro, eu acho que é nesse livro aqui, que eu tenho certeza você vai abençoar as crianças do Haiti comprando um lá fora depois, ou recarregando a bateria humana. Eu relato uma história que era muito comum contada pelos antigos romanos. Essa história tem o título de Androceu e o Leão. Androceu era um escravo romano, e ele fugiu dos seus donos, e os seus donos colocaram, como eram donos poderosos, colocaram todo o policiamento romano atrás deles, os soldados romanos atrás de Androceu. Androceu se embrenhou numa mata e entrou numa caverna, segundo a história, e ficou alguns dias nessa caverna, e durante esses dias não tinha o que comer, ele tinha medo de sair da caverna, ele passou fome, começou a definhar, e decidiu que a maneira de não sentir a fome era dormir, e quem sabe ele morreria dormindo. E dormiu, mas acordou assustado, ele não sabe quanto tempo depois, mas ele acordou assustado com o urro de um leão que também tinha entrado na caverna. E ele, fraco, vê aquele leão urrando, mas percebeu que o leão não atacou. E que, surpreendentemente, o leão estava andando em círculos e mancava. Ele percebeu que o leão tinha alguma coisa na pata. O leão acabou se deitando, e ele, mesmo fraco, se aproximou do leão e tirou um espinho enorme que tinha na pata do leão. O leão se recuperou, se levantou e não o atacou. O leão percebeu que aquele indivíduo estava faminto e fraco, saiu da caverna, desapareceu e voltou algum tempo depois com uma caça.
e alimentou Androceu. E ficaram amigos, o leão e Androceu. Mas acontece que a guarda romana acabou descobrindo a caverna e entrou no momento em que o leão não estava e prendeu Androceu, o escravo romano. Naquela época, segundo o relato, costumava-se colocar os prisioneiros numa grande arena e soltavam-se feras para divertir os romanos. E Androceu foi levado à arena. Num determinado momento, abriu-se as comportas, uma enorme grade se abriu e saiu de lá uma fera enorme, um leão urrando, e pulou em cima de Androceu. E a plateia, os romanos, se surpreenderam porque o leão não atacava Androceu, ele brincava, ele rolava. Era o leão que tinha sido capturado também e colocado na jaula para atacar os condenados romanos. Um ato de misericórdia, um ato de bondade, muitas vezes pode preservar a nossa vida. Gostaria que você refletisse sobre isso. A história de Androceu, a gente não sabe se é uma fábula, se é uma mitologia. Ela foi contada por muito tempo pelos romanos. Mas fica para a nossa reflexão. Nós temos que ser bastante generosos, porque certamente as bênçãos de Deus virá sobre as nossas vidas. Porque sendo generosos, nós estamos criando vida, e pode ser a nossa própria vida. A generosidade, ela cria, irmãos, um sentimento de comunidade. A generosidade, quando nós somos generosos, ela derrota o egoísmo e o materialismo. Ser generoso, muitas vezes, fortalece a nossa fé. E ser generoso, queridos, é um investimento na eternidade. Ser generoso sempre vai redundar em bênçãos. Ser generoso sempre vai produzir felicidade. E se nós formos generosos, sempre nós vamos nos parecer com Cristo. Ser generoso torna-nos semelhante a Cristo. E eu queria caminhar para a finalização, queria que você lesse comigo em Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ser generoso não é uma escolha ou uma opção, mas é um eficiente testemunho de que nós somos salvos. E agora, para finalizar, enquanto o grupo de louvor sobe e o pastor faz as considerações finais, eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 10 e 11, que diz assim: não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Versículo 11: sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Amém? Então, olha, preste atenção no verso 10. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Amém?